Estamos aqui para mostrar mais um mod que está sendo feito. É um PS2 Pro Ultimate. A diferença é que ele não vai ter leitor, né? E também não vai ter aqui o mod de controle Bluetooth, né? Lembrando para vocês que agora em outubro vai acontecer o sorteio daquele PS2 Pro Ultimate que a gente conversou, que está lá nos nossos links aí. Em outubro a gente vai ter o sorteio, tá, pessoal? E aqui é um outro PS2 Pro Ultimate que eu estou fazendo, tá? Que vai ter então o mini router, que vai ter um SSD de 512 GB. Aqui então o adaptador para USB. Aqui um áudio Bluetooth 5.1 muito bacana, uma plaquinha muito boa que eu peguei para colocar, vocês já devem ter visto aí no canal. E a saída HDMI, tá certo? Então esse mod eu estou fazendo para venda, tá? E se alguém tiver interesse, depois a gente conversa sobre a questão do valor, tá certo? Esse mod em especial, eu vou mostrar algumas particularidades. Ele não vai ter interruptor, ele vai ser tudo automatizado, né? Ou seja, ligou o videogame e vai estar tudo habilitado, desde HDMI até o SSD, mini router, áudio Bluetooth e assim por diante. Então a gente não vai ter nenhuma mudança em carcaça, além do HDMI e do botão do Bluetooth aqui, que está piscando, o LED e tem um botão ao lado. Tá certo? Então esse é um mod um pouco mais clean, para ver se funciona bacana, ver se faz um resultado aí um pouco melhor do que o outro no sentido de estética, né? Deixar mais limpo ainda o PlayStation 2. Aqui está então o resultado, né, desse mod, desse novo mod. O mini router, embora tenha ficado no mesmo lugar, vejam que sobrou bastante espaço aqui e na parte de cima também. Por quê? Basicamente tirei aqui a entrada USB e também tirei a entrada de RJ45, soldando diretamente na placa. Um outro ponto interessante é que eu coloquei aqui um regulador de tensão que pega direto dos 7,5 volts e transforma em 5 volts, tá? Uma forma de segurança, eu coloquei aqui um fusível, tá? De 2 amperes, que ajuda na proteção desse sistema todo. Por exemplo, se um dia entra em curto o mini router, por exemplo, essa peça aqui ela pode salvar todo o circuito, porque ela vai queimar e ela vai desativar todo o sistema que alimenta o mini router e também o SSD, tá certo? Aqui então o adaptadorzinho de SSD, conectado a SSD de 512 GB. E o mais legal disso tudo é que nesse aqui nós não temos botões extra, pessoal. Não tem os botões aqui do lado, igual a gente tem no outro PS2 Pro Ultimate, tá? Nesse PS2, tudo vai ligar quando eu apertar o botão de ligar o videogame, tá bom? Como que funciona isso? Aqui, ó, eu tenho um MOSFET, tá? Já coloco aí na tela qual MOSFET eu utilizei. Mas eu tenho um MOSFET que, quando um NPN, né? Quando eu ativo a placa do Play 2, né, para ligar, ele gera 3.3 volts aqui e que ativa a passagem de corrente dos 5 volts. Então, quando eu aperto para ligar, ele vai ativar o mini router aqui. Percebe? Então, não está ligado direto na placa. O mini router está sendo alimentado por esse 7,5 volts transformado em 5 volts. Mas para que ele seja ligado, eu uso então aqui um MOSFET para ativar essa circulação de energia, e com isso ele liga na hora que liga o videogame. Tá? É um pouco mais complexo do que o outro Play 2, justamente para evitar o botão, tá certo? Um outro ponto interessante é que eventualmente esses dois carinhas aqui, eles não se conectam. Como assim? Quando liga ao mesmo tempo eles, o mini router e o SSD, e essa plaquinha que lê o SSD, vamos dizer assim, o adaptador, ele não se conversa na hora, então ele acaba às vezes não dando conexão entre um e outro. Para isso, eu desabilitei aqui essa chavinha da tampa e habilitei ela para ligar, né, o SSD. Como que funciona isso? Quando eu fecho a tampa do leitor, né, a tampa do CD,
ele vai ativar, ó, pode ver que ele vai ativar o SSD. Isso é importante porque assim, em caso algum momento não conecte de primeira, eu posso simplesmente abrir a porta do videogame e fechar de novo. Mais pra frente eu vou mostrar isso na prática. Então veja que ficou o LED azul e agora piscando vermelho. Quer dizer que os dois estão se comunicando, o SSD e o mini router, tá bom? O que falta agora é colocar um LED aqui na frente para trazer esse LED vermelho que está piscando para frente do videogame e assim a pessoa que for utilizar conseguir saber quando conectou ou não, tá bom? Vamos para esse próximo passo. Então, coloquei um LED saindo aqui do mini router, chegando a esse ponto do videogame. Vou ligar, vejam que ele vai acender, indicando que o mini router está ligando, certo? Vamos esperar um pouco. E como que vai funcionar? Esse LED, em algum momento, ele vai se apagar do mini router, né? E quando a gente fechar a tampa do videogame, no caso aqui não tem tampa ainda, não está fechado, né? Ele vai apertar esse botão, que é o botão já tradicional para rodar o CD, né? Ó, ele apagou aqui, né? Então, quando eu apertar aqui, ó, ele já começou a ler ali o SSD. Em alguns segundos, ele vai começar a piscar aqui de novo esse LED azul, indicando que já está conectado no mini router. E quando está nesse ponto assim, piscando já depois de conectar o SSD, quer dizer que os jogos já podem ser, né, rodados aí no videogame, pelo OPL, tá certo? Então esse é o resultado final aqui desse mod, pessoal, tá? Mostrei não o passo a passo, mas um geralzão aqui para vocês de como ficou esse mega mod com 512 GB interno. Lembrando, Blue Retro, saída HDMI, mini router, tá? São 4 mods nesse videogame. É legal mencionar também que esse mod, né, esses mods que eu coloquei aqui, em especial o SSD aqui, vejam que não é igual ao outro PlayStation 2 Pro Ultimate. Aqui eu coloquei a plaquinha e coloquei o SSD conectado, né? Então, se eu quiser, por exemplo, retirar esse SSD, né, abrir o videogame, tirar o SSD e trocar os jogos dele, eu posso perfeitamente, né? Só retirar aqui, né? Ou, por exemplo, eu tenho um 512, um dia eu quero colocar um de 1 TB, por exemplo. Eu tiro ele, substituo, né? Posso até utilizar esse aqui em outro lugar, ele funciona, vai funcionar normal, no computador, por exemplo. E eu coloco um outro de 1 TB com mais jogos. Então, olha que legal, é um mod que eu posso substituir esse SSD se eu quiser em algum momento, tá certo? Ou até colocar um menor, quero diminuir. Quero colocar um 256 e vou usar esse 512 para outra coisa. Eu posso tirar, colocar um 256, se eu quiser, né? E trocar esse aqui e usar para outra função no computador ou alguma outra situação, tá certo? Então, esse é o nosso mod de hoje. Aqui então o resultado do PS2 Pro Ultimate, né? Que é um PS2 diferente, né? Aqui então, em vez de colocar um conector, eu coloquei um pouquinho de cola, né? Para deixar ali, né? A ideia não é não tirar mais. Dentro aqui, então, ficou dessa forma, certo? Aparecendo o conector e o SSD, tá? Aqui nós ficamos com um LED azul, que vai piscar quando liga. E a saída HDMI, né? E o botão aqui para o Bluetooth áudio. Então, tem áudio Bluetooth também. São 4 mods desse videogame. Vamos testar agora. Trocando a entrada aí de HDMI. Vamos para a lista de jogos. Tem somente 2 jogos colocados, né? Que é o Space Chimps e The Incredible Hulk. Para teste, né? Mas são 512 GB. A ideia é que a gente coloque os jogos que a pessoa que for comprar o videogame queira, né? Então, o cliente vai escolher todos os jogos, né? Esse videogame ele está à venda, então eu vou deixar a pessoa escolher os jogos. Vamos entrar aqui no primeiro.
Pessoal, então esse é o PlayStation 2 Pro Ultimate contendo 4 mods. Vamos lá, então mini router contendo SSD de 512 GB, contendo áudio Bluetooth, tá? E saída HDMI, tá certo? Então esse é um videogame que tem 4 mods internos, tá certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo, um abraço, fiquem com Deus, valeu!